Hoje eu quero falar sobre porque uma briga desnecessária, uma luta desnecessária dessa menina. Ela se encontrou, pastora? Sim, ela se encontrou. E nós vamos falar hoje sobre a briga, a fuga, o destino de Agar, né? E vamos terminar hoje com a graça de Deus, né? Deus abençoe todos vocês. E o Senhor, em Gênesis 21, diz assim: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Olha só, o que Deus fala, Ele cumpre, tá, gente? Como eu sei se algo é do Senhor? Quando se cumpre. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Oração respondida, hein? Tanto de Abraão como de Sara. Perceberam? E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era na idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado, o maior sinal de aliança com Deus para o povo judeu, tá? E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Eu quero parar um pouquinho, depois vocês vão estudar em casa Gênesis 21, por causa do tempo, tá, gente? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para mim e para você, em nome do Senhor Jesus, é que essa menina, princesa, filha de um faraó, rei do Egito, né? Rei, sacerdote, e era considerado um deus, tá, gente? Um deus na terra, para eles lá, né? E essa menina, ela é colocada nas mãos de Abraão e Sara, né? Não sei se foi da vontade dela, né? Naquela época a pessoa não tinha muita vontade, né? Infelizmente. Essa menina vai para a casa de Abraão e Sara e ela percebe que Sara é estéril. E velhinha já, passados os dias, já não tinha mais o costume das mulheres. E ela percebe que Abraão também. Mas ele foi e é considerado o pai da fé. Um homem de fé. Sara não engravida e diz: deita com ela. Ele não quis. Olha só o caráter, a honradez, a fidelidade, a honestidade, o amor de Abraão por ela. A Deus, em primeiro lugar, é a ela, né? Ele não quis, mas de tanto que ela insistiu, ele se deitou. Ele se deitou com ela. E aí, resultado, ela fica grávida. E aí começa-se o problema. Ela passa a não reconhecer, não conhecer o seu devido lugar. Muitas brigas na nossa vida são desnecessárias. Então, quando a gente não enfrenta uma situação, a gente se esconde, a gente passa a se esconder, a gente passa, como mais, pastor? A gente passa a mentir, a gente passa a se enganar, a gente cria um personagem. Na minha opinião, essa menina tinha alguns probleminhas, sim. E aí, resultado, quando ela fica grávida de Abraão, o que ela entende? Que agora o Abraão é meu, a casa é minha, a tenda é minha, tudo é meu. Tudo é meu, tudo é teu, tudo é nosso, até o limite. Tem um limite, tem uma porteira, tem uma porta. Tem um limite. E ela não entende isso. Então ela mostra muito aquela menina que eu dei um filho para ele, agora com esse filho ele é meu. Agora eu tenho ele para sempre. Agora. Não.
Ele era de Sara, Abraão era de Sara estéril. Foi dela por toda uma vida. E para quem não sabe, ele foi um homem que a amou. E não é com essa paixão de hoje, essa paixão lasciva, desonesta, desrespeitosa, sensual. Não. Abraão só veio a perceber a beleza fora do comum de Sara quando ele passa pelo Egito, gente. Quando ele conhece aquele lugar, aquela situação, aquela sensualidade, aquelas mulheres objetos e talvez a forma que... Porque ela chegou, o faraó, para quem não sabe, o faraó se apaixonou por ela. Sara foi sim e é considerada a segunda mulher mais bonita do mundo, para os judeus. Aquela mulher que tinha a unção, sabe, do rejuvenescimento. Aquela mulher que não precisava de uma maquiagem para ser bonita, ela não precisava fazer o que a gente faz para melhorar. Entendeu? Se ela tinha 40, ela aparentava 20, 19. Então, ela era isso. Ela era muito bonita. Mas estava tudo bem entre elas. O problema é quando vem Ismael, a pedido de Sara. E aí Agar, a cabecinha, o coração dela, como diz os jovens de hoje, fica fora da casinha. E ela começa a insultar a Sara. E ela começa a se sentir dona da casa, dona do lar, dona do coração de Abraão. Não, não era nada disso. Pastora, mas se eles eram de Deus, por quê? Por que isso? Porque a lei de Hammurabi, a lei de Nu, ela permitia, algumas leis da época permitia o homem ter uma outra mulher se a mulher fosse estéril, presta atenção. Mas essa não foi a vontade do homem Abraão, foi a vontade de Sara. Entendeu ou não? E aí, resultado, ela fica grávida. E ela começa a se desentender com Sara. E ela foge. E ela se assenta até uma fonte. O anjo pergunta para ela: de onde você vem? Para onde você vai? O que está acontecendo? Ela falou: eu estou fugindo da minha senhora. Eu estou fugida. O nome Agar, gente, quer dizer fuga. A primeira coisa que Deus me ensina e te ensina: não fuja dos problemas. Não fuja de encarar os problemas, de resolver uma situação, mas como se deve. Não do jeito que eu quero, do jeito que você quer, mas do jeito que Deus manda e manda a sua palavra. Tanto que a palavra de Deus diz, ó: se o teu irmão te ouvir, muito bem, mas se ele não te ouvir, leva uma testemunha, leva 2, leva 3. Entendeu ou não? Se ele exigir, leve. Principalmente quando o camarada é mentiroso, né? Então, resultado, gente. Essa menina foge. Ela é de sentar com Sara, com Abraão, de resolver uma situação. Ela foge. O anjo olha para ela e diz para ela: volta, pede perdão para sua senhora, se submete a ela, fique debaixo da autoridade dela. Porque ela ia realmente dar um filho a Abraão. Mas daí a ser senhora do coração de Abraão, da tenda de Abraão, de toda a riqueza de Abraão, da descendência de Abraão, da promessa, não é com ela. Como é que a senhora descreve isso, pastora? É a gente não conhecer o nosso quadradinho, é a gente não conhecer a nossa realidade, ou então conhecer e não aceitar, sabe? Mais ou menos isso. Não assumir a nossa realidade. E aí, queridos, resultado. Ela volta, pede perdão a Sara, as duas ficam bem, ela passa a tratar Sara bem, Sara passa a tratá-la bem. Eu vou garantir uma coisa para vocês: Sara era justa.
Ela não era talvez aquela mulher cheia de amores por ninguém, mas ela era uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa benigna. Mas ela também era profeta, era vidente. Então você não pode abusar de uma pessoa assim, né? Qual foi o grande erro de Sara, pastora? O desespero por ser mãe. Por quê? Porque por direito, presta atenção, aquela criança que ia nascer seria de Sara. Porque os filhos dos escravos, eu não sei se você entende isso, dos servos, eles pertenciam aos seus senhores. E ela acordou ter um filho. Foi acordado. Tudo que é acordado, tudo que tem acordo não é caro. O grande problema da Agar também, que ela também não assumia o que ela fazia. Pessoas que chegam, tratam uma coisa com a gente, depois destrata, dá uma palavra, depois, entendeu? Não. Então é um problema sério. Então a palavra é essa: é mais fácil fugir? É mais fácil se esconder? É mais fácil ficar machucado? Nós temos que dar um jeito na vida. Mesmo que não dê mais para conviver com alguém, é melhor liberar perdão, ele segue o caminho dele, eu sigo o meu e está tudo certo. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Mas ela volta para arrumar a situação dela, ela deixou uma dívida. E a Agar, ela ensina uma outra coisa importante para mim e para você. Que onde você deixar coisa desarrumada, a coisa desarrumada vai te seguir. É fato, né, pastora? Então não é o lugar que me faz, é você que faz o lugar com uma vida arrumada em Deus, com Deus, na presença, com a ajuda de Deus. E aí ela fica grávida, né? Está grávida já. Essa criança nasce, já tinha sido dito por Deus que seria grande, bravo, feroz. Brigou com toda a casa dele, Ismael, para quem não sabe. Verdade? Líder. Só que aquele líder brabo, mandão, ditador. Aquele tipo bicho do mato, para quem quer entender. Bicho do mato mesmo, selvagem. Ismael foi selvagem. O pai de todos os árabes. Hoje você não conta o povo árabe, um povo lindo, maravilhoso. Gente, só tem gente bonita no meio deles. Um povo lindo, trabalhador, guerreiro, mas brabo. Brabo. Então hoje aí existe a luta entre eles e o povo da Terra Santa, né? Resultado. Ela fica grávida, está grávida, né? Até aí tá tudo bem, mas quando nasce o bebê, eu acredito que mais ou menos foi assim, que quando Sara chega, que Sara quer pegar o bebê, aí o problema começa. O problema começa. Ela entende, esse filho é meu, tudo é meu, não chegue perto, deixa eu pegar ele, olha, eu acho que você deveria fazer assim. Não. Porque Sara até ali não era mãe, mas ela tinha criado muitas crianças. Ela tinha sido parteira de muitas crianças. Ela entendia do riscado, gente. Ela nunca foi ignorante, Sara. Tanto que foi princesa de sua nação e hoje é princesa de muitas nações. E aí, resultado. Vamos lá. Quando o menino nasce, é uma festa, é uma alegria. Mas aí um espírito de ciúmes, um espírito de medo, não sei, toma posse de Agar. E o menino cresce. Sara quer ensinar, ela não permite. Ela começa a ensinar o menino conforme a cultura egípcia. Isso é sério, isso é grave. Como é que você está na casa de alguém e você não respeita a casa de alguém? Isso é muito sério.
E aí, gente, passa-se, acho que 14 anos, né? Nasce o riso. Depois de um meio-dia na vida, depois da visita de 3 anjos, dali 1 ano, nasce o riso. Nasce o riso. Qual é o nome dele, pastora? O nome dele é Isaac, bonito e bonita. Que festa, hein? Teve circuncisão no 8º dia, aliançado. Teve festa até no desmame. Onde que você viu falar que quando uma criança desmama, seja naquela época era com 3, 4, 5, 6, 8 aninhos, aonde que tinha festa em desmame no Brasil? No que eu saiba, não tem festa no desmame. Na casa de Abraão teve. Teve. Cada aniversário, acho que cada mês era uma festa. Vocês não têm noção. Ó, gente, e não é festa barata, não. Não é qualquer coisa. Porque Abraão era muito rico. Tinha muitas fazendas. Tudo que você imaginasse, Abraão teve, tá? Vamos lá. E aí, o menino desmamado, o outro começa a zombar. E a mãe começa a ver e rir. Porque ela teve uma rejeição, sim, por Isaac. Ela teve uma rejeição. Porque ela entendia que o Deus dela, para tudo seria de Ismael. E não foi. E Sara era vidente, presta atenção nisso, hein? Sara antevia as coisas, sentia e começou a perceber as coisas. E começou a perceber, talvez, alguns desejos do coração, alguns planos. Ela olhou para Abraão e disse: não quero esse menino aqui, ele não vai crescer com meu filho. Ele não vai crescer, não vai ter a herança juntamente com Isaac. Não quero. Porque ela não aceitou ela criar o menino, não aceitou educar, não aceitou ensinar, exortar. Tudo teve que ser do jeito dela, e o Isaac e o Ismael virou inimigo. Presta atenção, o Isaac virou e é até hoje, presta atenção que eu não posso falar muito mais que isso, inimigo da casa de Isaac. Entenderam agora? Não. É muito mais sério isso aí. Isso é profético, gente. É muito mais grave. É que a gente não pode falar. Resultado. Ela falou: não quero ele aqui. O Abraão, tadinho, chora que nem bezerrinho desmamado. Aí ele falou: mas é meu filho. Aí ele vai orar a Deus. Deus falou assim: ouve a sua mulher. Ouve ela. Despede ela com o menino. Para Deus dizer para ele, presta atenção, ouve ela, porque Deus sabia que ali poderia até haver um aborto do sonho de Deus. Então você tem que entender algumas coisas também, que Deus cuida do que é dele, dos que são dele, do que pertence a ele. Entenderam? Não? E aí, resultado, ela sai. Ela sai porque não se submeteu. Houve muitas arrumações na vida dela com Sara, mas não foram arrumações, como é que eu posso falar, de raiz. Ela não se arrumou verdadeiramente com a sua senhora. Esse é fato, né? E aí, resultado, onde há remorso, não há arrependimento. Onde não há arrependimento, não há conserto. Onde não há arrependimento, não há conserto verdadeiro. E aí, Sara percebe o perigo, né? Boa tarde para vocês, estou chegando, um grande beijo. Ela percebe o perigo, e aí, ela manda embora. Sofre ela, sofre Ismael, sofre Abraão. Mas Deus enxergou o problema. E Deus disse assim: ouve a sua mulher.
Por isso que a esposa, a mulher, ela precisa ser muito de Deus. Ela precisa entender muitas coisas para ela poder ajudar numa hora dessa de perigo mesmo, né? Ela enxergou o perigo dentro da casa dela. E ela toma a frente e ele a ouve. Por quê, pastora? Porque a Sara não falava muito, Sara não era de muita riso, de muita brincadeira, não brigava com ele, ela respeitava, ela obedecia, ela o chamava de meu senhor, ela lhe lavava os pés, ela era carinhosa com ele, ela era cúmplice dele, porque é o que uma mulher é com o marido e vice-versa, somos cúmplices. Se você quer tocar numa mulher, você toca no marido dela. Se você quer tocar no marido, você toca numa mulher verdadeira dele. Entendeu? E aí ela falou, não quero ela com meu filho. Entende, gente? Isso é muito sério. Eu vou dar um testemunho aqui que eu dei agora, 2 dias atrás, para vocês entenderem que a gente precisa enfrentar a situação e resolver os problemas. Passa o tempo que passar, nós vamos ter que enfrentar os problemas e resolver a situação. Quando eu aconselhei, estou aconselhando vários empresários, e aí quando eu aconselhei um empresário, e ele ficou muito chateado comigo, eu estou dando testemunho aqui porque ele me permitiu dar, né? É lógico que eu não falo nome nunca, mas também não posso mentir aqui. E aí eu disse para ele, olha, você precisa, né? Ele estava numa luta muito grande, numa guerra muito grande, e eu disse para ele, você precisa enfrentar essa situação. E eu falei algumas coisas para ele me ligou, era que meia-noite, ele me liga quase todos os dias. E aí ele me liga e ele diz assim para mim, o que fazer? Eu disse muita coisa que ele não quis ouvir. Muita coisa que ele não quis ouvir. E aí, o que eu percebi? Que ele deixou de me ligar 1, 2, 3 dias. Eu também não liguei. Por quê, pastora? Porque eu falei o que Deus me mandou falar para ele. O que eu senti que, da forma que ele se comportava, o que ele é. Ou era, né? E aí que ele ficou muito triste. E falou assim para a esposa dele. A pastora Solange não tinha o direito de falar isso para mim. Eu não vou ligar mais para ela. Ele falou assim, bem, eu quis pegar você e eu passar uns dias lá com a pastora Solange. Aí eu falei para ele, não vou te hospedar aqui. Eu só hospedo quem eu convido. Quem eu convido é muito bem-vindo aqui. Mas Deus tem que ter um propósito aqui tudo tem um propósito. Aí, é como sentido. Resultado, gente. Passa-se um tempo, esse empresário me liga. Pastor, eu quero falar para a senhora que uma noite eu não dormi. Porque a senhora me falou, eu não dormi. E aí, resultado, ele foi e resolveu a vida dele. O que ele precisava resolver, o que eu tinha falado para ele. E aí ele falou assim, pastor, é tão duro eu admitir para a senhora, mas a senhora estava certa. Eu fiquei tão machucado com a senhora. Mas tudo que a senhora falou se cumpriu. E aí eu disse assim para ele, meu filho, eu não procuro agradar você acima de tudo. Eu sempre tive um compromisso com Deus e o que Deus me revela, eu falo, eu acho. E agora, eu tenho certeza que ele, com muita dificuldade, ele arrumou a vida dele. Ele se arrumou. Vocês estão me entendendo? Então, o que eu disse para ele ontem, agora, a partir de agora, a sua vida vai prosperar. Porque, irmãos, não existe prosperidade verdadeira em Deus enquanto a gente fugir, enquanto a gente não encarar as coisas, enquanto a gente não enfrentar as pessoas. E o pior perigo é quando a gente fica falando mal delas por trás. Isso é um perigo. É um perigo. Eu estou falando isso aqui porque eu tenho a ordem dele para falar. Eu estou mexendo com 5 empresários. 4 são mais pobres que eu, que você. Quer dizer, não somos pobres,
Mas quando eu falo em nível de empresário, eu sei o que eu estou falando. Nós temos que tomar cuidado com o orgulho de Agar, com a meninice de Agar, com a caçulice de Agar. Que se eu não ouço o que eu quero ouvir, você vira meu inimigo. Se eu não enfrento os problemas, você tem que dizer para mim que eu estou certo e passar a mão na minha cabeça e vamos esperar o tempo de Deus. Não. O que a palavra do Senhor diz para mim e para você? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Tenha pressa de ouvir Deus. Pressa de arrumar uma situação. E ele disse para mim que ele perdeu o sono aquela noite. E aí ele foi e arrumou a vida dele. E eu disse, eu tenho certeza que agora a sua vida vai começar a prosperar. Quando Deus nos pede algo, nós temos que obedecer. Quando Deus nos manda, a obediência tem que ser mais rápida. E a vitória é minha, a vitória é tua, filho, filha. E aí quando ela percebe, você vê, ela erra muitas vezes, Agar com Sara. E aí Deus fala para Abraão, põe uma comida com ela. Agora, o que eu estava estudando, que eu achei assim meio estranho, é que ele era um homem de muitas fazendas, de muitas posses. Ele não tinha só o que ele tinha ali. Essa menina, na minha opinião, ela fez uma outra coisa errada. Acho que ela saiu com o menino e falou assim, ela estava no deserto de Berseba. Ela falou assim, acho que eu vou voltar para o Egito. Mas dali até o Egito, gente, é uma caminhada, como diz o mineiro, desgramada de grande, né? Só que a água acabou. Quando a água acabou, irmãos, no deserto você não fica sem água. Você não tem noção da necessidade de água que eu tive quando andei pelo deserto. Quando ela vê que não tem mais água, o menino começa a desfalecer e ela também. Um menino de 14 anos. Ela pega o menino dela, Agar, coloca o menino debaixo de uma árvore, fica ali uns 150 metros, não sei, longe dele. Mas onde ela estava, ela ouviu o grito do menino de sede, de dor, de desespero. É comprovado pela ciência que você fica sem comida por alguns dias, mas você não fica sem água. O menino grita, o menino chora. E Deus ouve. Deus ouve o grito do menino. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. Eu não tenho dúvida e nem medo em falar aqui que a nação de Agar, que a nação de Ismael hoje é a maior nação da terra. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe a mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água. E se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto. Foi flecheiro e habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito para ele. Acabei de falar. Mais uma coisa errada.
menina fugia tanto, a menina estava tão triste, a menina estava tão desesperada, a menina estava com tanto medo, a menina estava tão apavorada que ela não percebeu que tinha água. Presta atenção no que eu vou dizer para mim e para você, com todo respeito. O milagre está diante de mim e de você. Mas a desobediência, minha e tua, ela pode esconder, encobrir o teu milagre. Não, pastor, é do meu jeito. Como diz o meu menino. É do meu jeito. Só não se mete, não. Como diz a meu pai. Então vai, boi brabo. Vai embora. Você sabe que boi, quando é muito brabo, ele dá cada chifrada. E ele é chifrado. Presta atenção nisso. Quer dizer, ele apanha. Entendeu ou não? Por que boi bravo apanha, pastor? Porque ele encontra um mais bravo que ele. A gente tem que parar assim, deixando a brincadeira de lado. Mas a gente tem que parar para perceber, gente. Porque a Agar se achou, né? A última Coca-Cola do deserto. A última bolacha do pacote. Bobinha. Tadinha. Segundo alguns estudiosos, dizem, Ismael parece que teve 12 filhos. Não é verdade, pastora Cleide? Tem gente que se acha. Tadinho. E aí, resultado, gente. Alguns estudiosos dizem que a mulher com quem Abraão se casou, porque Sara morre, né? Sara foi sepultada, vocês não sabem aonde foi sepultado Adão e Eva. Onde está isso, pastor? Está lá em Hebron. Você já conhece lá? Conheço, mas só que eu senti uma presença muito forte lá, mas eu não sabia o que era. Agora, depois que eu comecei a estudar, pesquisar, que eu descobri. Se eu for para Israel, se eu for em Hebron, que Deus me permita isso, que seja ainda esse ano, Senhor, não deixa o ano que vem, não, esse ano. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou ter uma visão daquele lugar maior do que eu já tenho. Só para vocês entenderem, porque eu sou muito esperta. Sou bobinha, não. Eu já descobri até o altar de Melquisedeque em Jerusalém. Aí eu levo vocês. Resultado, gente. O homem era tão de Deus que ele sabia até onde estão enterrados Adão e Eva. Ela foi enterrada lá. Abraão foi enterrado lá. Isaac foi enterrado lá. Rebeca foi enterrado lá. Leia foi enterrado lá. Verdade, pastora? Sim. É um lugar muito sagrado para eles até hoje, tá? Macpelá. A caverna de Macpela. A caverna de Macpelá. Veja no YouTube. Alguns estudiosos dizem que mais tarde ela volta, se converte ao Deus de Israel e termina a vida dela com Abraão, depois da morte de Sara. Isso eu li num livro, tá? Escrito por sábios judeus. Por isso que eu falo para vocês, os judeus sabem de coisas que ninguém sabe. Respeita essa gente, faz favor. E ele diz assim no final, ele fala um negócio que me emocionou. Diz que ela se casou com Abraão, teve a tenda dela com Abraão, mas ela nunca mais entrou na tenda de Sara. Nunca mais.